Qual a sua meta hoje? Superar limites? Entrar em forma? Ou é fugir da correria e passar mais tempo com a família e amigos? Nós da CELD promovemos há 17 anos qualidade de vida, esportes, diversão e cultura, fazendo da nossa missão proporcionar bem-estar com criatividade, paixão e disciplina. Pois nós acreditamos em você. Foque na sua superação, foque no seu desenvolvimento, foque nos seus sonhos e deixe que nós focamos em você. CELD, aqui viver bem não é uma meta, é uma rotina. Viva bem. Faça CELD. Olá! Está começando mais um CELDcast aqui do nosso canal, aqui na TV BC. Sejam todos bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Aline Dalmolin, diretora sócia da CELD Praça de Esportes, aqui de Balneário Camboriú, Santa Catarina. E para você que está começando hoje a nos seguir, a nos acompanhar, a gente está com um convidado super especial. Ele que é irmão de um atleta que já levantou a taça do mundo, e a gente vai ter muito para falar sobre futebol, sobre cristianismo, sobre igreja, sobre atletas mirins, sobre clubes. É muito assunto, acho que uma hora vai ser pouco, gente. Está no ar mais um CELDcast. Estamos aqui, então, com Flávio Santos Souza. Seja muito bem-vindo. Oi, Aline. Obrigado, primeiramente, pelo convite. Obrigada a você. Me sinto honrado de estar aqui. A gente sabe da cumplicidade que você tem com o esporte, da forma que você interage. E não podia ser diferente a gente hoje contemplar um sonho antigo de fazer um evento na CELD, né? É verdade, né, Flávio? A gente conversou antes da pandemia. Não foi? Olha, eu já venho num caminho buscando uma inserção com a CELD já há uns 2 anos. Uhum. E hoje, para nós, dentro da estrutura que a CELD hoje disponibiliza, é muito importante nós estarmos sincronizados com isso. Uhum. Porque hoje o nosso evento ele conta muito com a presença das famílias. Não que hoje os eventos que ali estão não contemplem isso, mas mediante as circunstâncias, a gente tende a optar sempre pela CELD agora, né? Sim, exatamente. E essa vai ser a 4ª edição da Copa Cristã, né, Flávio? Conta pra gente sobre a Copa. Como é que surgiu essa ideia? Então, bem na verdade, Aline, falando um pouco do Flávio, né? Do Flávio Santos. Eu me converti em 2006, naquela oportunidade pela embaixada, hoje é a Embaixada do Reino de Deus. E isso em 2008, nasceu no meu coração de fazer algo. Como você mesmo citou, o Márcio é uma celebridade, é uma pessoa que venceu na carreira como desportista, e Deus abençoou muito a minha família. E essa bênção, ou a bênção que chega até nós, eu creio que não é para a gente represar, é para a gente ser um rio, para que cheguem outras famílias, para que cheguem outras pessoas. Então, mediante a isso, eu sempre procurei trabalhar o lado social. E eu saberia que com as igrejas eu não iria trabalhar só a questão social, eu ia trabalhar a integração, a confraternização. E eu sei que existem muitas muralhas ainda a serem derrubadas, muitos paradigmas, mas foi dado um start em 2014. Em 2008 nós fizemos o projeto, não foi possível, até devido àquela enchente que Santa Catarina passou. Nossa, né? foi em 2008 que foi o projeto? Nós 2008 foi quando eu assumi a CELD, na verdade. Olha só. Quando eu entrei. Então é tudo profético aqui. E depois daquele período a gente buscou, e em 2014 ela aconteceu de fato. Naquela ocasião, era tudo laboratorial, né? Você não saberia o que poderia ser bem aceito ou não aceito pelas igrejas. E naquela inserção eu já tive 10 igrejas participantes. E essa participação, naquele momento um pouco tímido, um pouco será que vai, será que não vai, mas eu adquiri na época um sítio. Então eu preparei a estrutura para ter esse evento.
Porque esse evento ele não pode acontecer de qualquer forma ou de qualquer maneira, né? Até porque nós temos a questão de segurança, como eu disse no início, mas também uma mistura de localização, de todo aquele fator que envolve a logística, né? E como foi em Camboriú, primeiro, eu fiz a Copa, até foi Gramado na ocasião. Sim. E essas igrejas que esteve conosco, elas se sentiram parte de algo que até então elas não tinham sentido. Porque as igrejas, na verdade, se você for pegar muitas pessoas que ali estão, e talvez na ocasião, quando ela acontecer ali, você olhar, fala, pô, mas esse cara disputa amador, esse cara disputa no campeonato X, Y, mas não disputa nada para ele, para a turma dele, para os irmãos deles ou para a igreja dele. Não tem. Então, ele está tendo a oportunidade hoje de fazer parte de uma contemplação, de algo que foi criado, foi gerado no meu coração, mas não é algo meu. É algo que eu creio muito que veio do reino direto de Deus para que nós possamos confraternizar. Porque, assim, ali, antes de passar para a segunda edição, hoje nós podemos dizer com toda a convicção que depois da marcha para Jesus, que ocorre em vários estados no país, nós somos um evento que mais contempla denominações. Pois é. Na sua primeira edição foram quantas congregações? Foram 10 igrejas. 10 igrejas. Isso. E hoje, na quarta edição, conseguimos agregar mais? Então, nessa primeira edição nós tivemos 10. Que já é uma vitória, hein? Que foi uma vitória, foi uma vitória gigantesca. Na segunda edição, ela ocorreu em 2021, pós-pandemia. Ali nós reunimos 14 igrejas. Na 2022, 16. E agora eu abri para 18. Então, vem numa crescente. Vem numa crescente, exatamente. Ela vem buscando a sua identidade na Copa. E, por isso, também, esse ano, a Copa vai mudar. Ela vai criar um novo formato. Conta pra gente, compartilha como é que é esse novo formato ou é surpresa? Não, posso dar aqui já como uma notícia aqui bombástica para o pessoal que vai assistir. Ai, coisa boa! Quem vai participar, fica ligado aqui nas novidades. Então, porque, veja bem, todo crescimento, toda ação gera uma reação. No nosso caso, como nós fizemos um laboratório de 1 ano até 2 anos, deu certo. Ela emplacou. Mas a gente também tem visto que algumas igrejas que formam equipes para disputar a competição, às vezes formam de uma forma, eles formam aquela equipe de uma forma mais suave, mais leve. Eles não têm por natureza assim entrar para ganhar. Eles sabem que tem a necessidade, talvez, de montar um grupo e estar numa competição, mas para poder contemplar aquele momento de estar em grupo. Certo. E por contrapartida, tem igrejas que vêm totalmente preparadas para ganhar. Contratam atletas? Não chega a contratar, mas elas já automaticamente se preparam. Por exemplo, esses dias eu pude contemplar que uma igreja, né, observou a atuação na Copa passada de uma outra igreja e foi lá e puxou 2, 3 daquele time que ele achou que era interessante para ele. E o regulamento permite isso. Permite que 2 igrejas se unam para formar uma equipe, né? Certo. Então, a gente pôde verificar isso, até eu vou falar na reunião um pouco sobre isso, para a gente não tirar o foco de uma igreja nem de outra, né? Porque ali, acima de tudo, é a celebração, a confraternização, mas tem igrejas que são muito competitivas, estão no DNA do crescimento da igreja, né? Eles têm como natureza isso. Tem igreja que tem muito ex-jogadores, tem igreja que tem atletas que são hoje ainda... participam de competições oficiais. Então, a gente crê que eles dão esse gás para a equipe, né? Então, nós vamos fazer o grupo de elite, a partir dessa Copa. Acreditamos que vamos ter ali em torno de 12 a 14 equipes no grupo de elite. E o grupo intermediário. O grupo intermediário é justamente para essas igrejas que vão chegar até nós, mas elas entrar num grupo no qual elas se sintam seguras para conhecer a Copa, mas, ao mesmo tempo, elas terem a oportunidade de se aperfeiçoarem, de ver a disputa, ver como é que acontece, dentro do nível mais equalizado. Porque se elas entram num grupo mais forte, por exemplo, teve igreja que tomou de 11, 12, 15, aí fica muito disparate, né? Isso, não estava para a competição, o nível deles. Não acompanha aquela passagem. Então, a gente vai buscar com esse grupo intermediário, fazer com que as igrejas cheguem por ali, mas não fique só ali.
A gente, Sim. todo ano cai 2 e sobe 2. Então, vocês vão trabalhar com 2 séries, digamos assim, 2 tabelas. Nós vamos trabalhar com 2 eventos da 2. mesma Copa, mas em datas distintas. Esse agora vai acontecer com todos. Ah, certo. E nós pretendemos... E a partir desse que vai ocorrer a divisão das séries, como Série A e Série B. Justamente. Até é um termo que as pessoas vai ser inevitável aderirem, né? Não é essa a ideia, porque nós não queremos botar a igreja para B ou para C ou para A, mas nós temos por natureza organizar, para que elas, quando chegarem até nós, ou vierem a participar pela primeira vez, não sentir aquele impacto mais duro de chegar numa competição e já ser surrada, né? Porque se elas derem azar, ou azar não digo, a expressão até muito forte, mas se elas não conseguirem pegar uma chave, um cruzamento mais fácil, elas vão pegar 3 igrejas que eventualmente estão na Copa. Se prepararam e estão com atletas, pagos vai e tudo mais. Vai de tudo quanto é jeito. E isso pode dar um desânimo na igreja. Certo. Não vou entrar nessa Copa é muito difícil, nós não temos atleta para isso. Enfim, pode dar uma conotação que não é a que a gente busca que tenha, né? Então, com base nisso, a gente vai tentar fazer essa equação. Vamos tentar. Bacana. Vai ser a nível laboratorial também, mas devido à quantidade de igrejas que já está tendo um certo assédio na competição, a gente vai tentar fazer essa divisão, né? Sim, porque eu sei que são 18 congregações, né? Que se fala. Porém, são mais times, certo? Tem igrejas que montam 2 times, é isso? Justamente. Então, quantos times está sendo estimado para essa competição desse ano? A gente procura manter uma tabela fixa de 18. Dentro desses 18, às vezes pode ocorrer de uma igreja entrar com 2 times. Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui, a Bola de Neve. A Bola de Neve são praticamente mais de 8 mil membros lá, né? Exato. Então, eles têm, por natureza, formar 2 equipes, né? Aí você pega, por exemplo, a Assembleia de Deus, que esse ano, eventualmente, talvez não dispute, porque ele já tem um elenco bastante restrito, porque é uma igreja que está começando agora a romper, a ter áreas de futebol, porque a Assembleia sempre foi uma igreja muito assim, com dogmas... Foi bastante fechada, né? E, na verdade, é uma igreja pilar, né? Ela não deixa de ser uma das igrejas do Brasil que tem como pilares muito forte. Mas os jovens que estão naquela igreja ou que participam da igreja, que é a sede, sentiram um pouco de dificuldade nas 2 últimas participações. Então, em que sentido? Nesse que eu acabei de citar. No sentido técnico, digamos assim, na disputa. Na disputa. Não é um time ruim. Eles são um time bom, por sinal, porque o time é composto com jogadores, com atletas que disputam outras competições. Não é porque eles são assembleianos que eles se mantiveram dentro de um casulo, né? Eles jogam. Mas, mesmo assim, o nível técnico da Copa Cristã cresceu demais. Hoje, por exemplo, assim, se você pegar um grupo que foi campeão ano passado, que foi a Luz da Vida, é composto praticamente de jogadores, de pessoas que trabalham com futebol hoje. São pessoas que têm uma vida no esporte e tiveram, né? O futebol, ele é o esporte mais popular do nosso país e do mundo, né? Verdade. Na verdade. Então, sempre tem pessoas envolvidas, né? Como você estava lá também, né? Sendo cristão, sendo fiel, participando, e também teve um chamado, mas sempre teve, né? Esse viés do futebol, do esporte da tua família, não é, Flávio? Como é que ocorreu, assim, a primeira vez? Tu nasceu e já sempre sonhou com futebol, quis ser atleta ou não, sempre gostou, assistiu? Como é que é isso? Porque a gente pode dizer que é quase um DNA, parece, né? Não, justamente. No meu caso específico, isso. A gente sabe que, apesar do futebol, não é para todos. O futebol, eu acredito muito que Deus olhe e escolhe um na família esse. E não adianta tentar outros membros da família que não vai ser jogador. E nós vemos isso na prática. Nós acompanhamos o futebol de dentro e de fora, de todas as paisagens que você imaginar. E, por exemplo, vou citar um exemplo prático aqui disso que eu estou falando. O Túlio Maravilha tem irmãos gêmeos. E ambos tentaram jogar, ambos tentaram ter uma oportunidade em clube e só um venceu. Só um é conhecido. E nós podemos falar a tarde toda sobre casos aqui do futebol,
sobre essa... que uns falam que o futebol é ingrato, né? Na verdade, o futebol ele não é ingrato. Ele é muito preciso, ele é muito verdadeiro. E eu sempre falo isso também, né? Já pegando um gancho para os garotos do meu projeto, que nós temos um projeto social. Quero falar sobre isso também. É justamente isso. Qual que é a identidade que eles buscam ter? Né? Porque gostar de futebol, se você for no estádio hoje, Corinthians e Palmeiras, talvez você vai encontrar pessoas mais fanáticas do futebol do que você, que quer ser jogador. Né? Pessoas que sabem no futebol de ponta a ponta, por mais que seja específico daquele clube, mas é uma pessoa que acompanha o futebol há muitos anos. E, então, você gostar de futebol hoje não é o suficiente, né? Você tem que ter algo mais. E Sim. isso, justamente, só para contemplar, eu busquei aquilo que é a nossa experiência, aquilo que nós tínhamos de know-how, trazer como experiência para dentro de um perfil, que é o perfil das igrejas. Porque, para fazer algo com eles, não é uma tarefa muito fácil, tendo em vista que cada um tem a sua visão de reino, né? Sim, é nesse sentido, né, que eu perguntei, justamente porque olha a contribuição que você está deixando para uma sociedade com essa quebra de paradigma de realmente realizar uma Copa Cristã, aonde reúne 18 congregações, igrejas, cada uma com a sua filosofia, defendendo, e a gente sabe o que está por trás da igreja evangélica, do cristianismo, pelo viés que é levado, né? Então, acredito que olha a contribuição, né? Eu estou há 15 anos, sempre estou em contato com o pessoal do futebol em todos os sentidos, e parece que o futebol, muito além de uma paixão, ele tem espaço para todos, né? Basta você realmente encontrar o seu lugar, que no meu ponto de vista, eu sou cristã também, vai muito com que Deus, ou com que está o teu coração, que tua alma te mostra para fazer, para realizar. Verdade. Mas que o futebol, várias pessoas deixam o seu legado, e muitas vezes não é levado na mídia, né? Numa mídia a nível nacional, a nível mundial. Mas o futebol em si, você vai compartilhar com a gente do teu instituto. Mas com o instituto, com o trabalho que você realiza com os meninos, eu tenho certeza que muitos feitos ocorrem lá. Não é verdade? Com uma mudança de vida, com uma luz de achar que existe mais no mundo. Porque o maior desafio nosso, que exerce algum cargo de liderança, é mostrar para o outro que você não precisa se contentar com isso, que existe muito mais que Deus disponibiliza e que você pode ser a sua melhor versão. Simples assim. Mas, para isso ocorrer, tem que vir alguém de uma outra cultura, de um outro paradigma, que está tendo uma visão de alguns passos além, para mostrar e dizer, dá para você viver assim também, com mais qualidade, né? Com mais sabedoria, com mais paciência, com mais dinheiro, por que não? Não é verdade? Lógico que toda ação tem a sua consequência, e a ação de ficar parado também tem a sua consequência. Com certeza. E o futebol, ele é provocativo nesse sentido, né, Flávio? Então, eu admiro bastante o teu trabalho da Copa Cristã e tudo que você vem desenvolvendo, porque realmente é uma diferença que deixa, né? Eu sou super a favor de quebra de paradigmas. Que bom. Isso percebe que você é uma... Na verdade, eu creio, né, Aline? Eu lisonjeio a sua pessoa e tenho, assim, uma admiração por você... É recíproco. Por você aceitar um desafio de pegar uma CELD nova, do jeito que você ainda é, que não dá para falar que você era novinha, porque você ainda é. Obrigada. E trabalhar com aqueles dinossauros do futebol que se considera... né, os monstros sagrados, que, na verdade, né, vamos entrar no mérito. Mas, assim, voltando para a questão, as igrejas, hoje eu ainda encontro igrejas que não participam, né, por filosofias próprias, né, que tem uma cultura religiosa interna que não permite. E eu respeito, até porque a inserção dessas igrejas conosco não é para mudar a visão, ou mesmo para contemplar uma nova versão, uma nova verdade do que é a palavra. Porque isso não existe nova versão, nova palavra. Isso. A palavra é uma só para todos. É verdade. Então, a gente respeita, a gente aprende a conviver com eles, e é uma missão que foi dada por Deus, para nós e para mim em específico, para que nós pudéssemos justamente isso, sabe? Poder fazer com que algumas muralhas pudessem ser derrubadas, não porque a gente acredita que a verdade é essa, que tem que ser assim, mas é porque o reino é um só. E durante muitos anos, muitas pessoas perderam sua fé devido a algumas picuinhas, algumas coisas assim, aqui, ali e tal. E eu, na minha visão,
e que eu acreditei que Deus colocou no meu coração, a gente foi buscar isso. Não está sendo fácil, não é fácil, é uma luta, porque o inimigo sempre se levanta para derrubar, né? É verdade. Mas a gente crê que quem é com nós é muito maior do que tudo. Então, a gente não para por isso. Mas, com certeza, sim, a questão dessa, digamos assim, confraternização das igrejas sempre foi um desafio muito grande. Eu lembro como se fosse hoje, assim, para fazer só um adendo, que naquela ocasião, congregando na embaixada, em 2008 ainda, e eu naquela explosão, eu falei com o pastor José, que era o pastor da Rede Jovens ainda, eu não era da Rede Jovens, já era da Rede Homens. Eu falei, poxa, pastor, eu estou com uma ideia de fazer uma Copa Cristã de futebol e tal, o que o senhor acha, assim, que eu gostaria muito de uma opinião. E não, meu filho, não faz, que nós vamos perder toda a bênção. nós demoramos tanto para conquistar uma bênção, nós vamos perder tudo. Então, aquilo ali, assim, já me motivou, porque eu vi que ele usou a brincadeira e tal, e a gente tem que estar, sabe, lutando a cada Copa, a cada edição, para que algumas igrejas busquem, né, abrir um pouco baixar um pouco dessa guarda, ver a Copa como uma possibilidade, né, de estar em confraternização com outros irmãos, de ter uma visão. Até me perguntaram em alguma das entrevistas que eu pude fazer, e as católicas não vêm? Vêm. Hoje eu estou aqui justamente fazendo parte de uma divulgação. Isso. Porque se tiver um grupo católico que queira participar conosco, estou aqui. E você chegou, Flávia, a visitar as igrejas católicas também, conversar? Porque aqui a gente tem, né, até o Divino Leiro, que se aponta, né, como eu tive diferente e tudo. Claro, eu estive conversando com um líder maravilhoso, por sinal. Porque hoje a carismática, né, Aline? Isso, carismática. Elas são igrejas assim que têm uma identidade muito forte, uma palavra, né, muito próxima do que é o Evangelho. Né? E eu estive conversando com uma igreja ali próximo da rodoviária. Ali na rua da rodoviária, um pouquinho para frente, tem uma ali. Certo. Que até um líder que eu abordei ali, eu dei sorte, porque foi um dos líderes dos jovens, ele ficou muito motivado também. Pois é. E eu acho que o nosso caminho está sendo estruturado. Nós não temos assim nada já 100% ou algo assim que já está formatado. Não, a Copa ela vai tendo as suas, né, adaptações, as suas modificações, mas se a gente vai fazer uma Copa cristã, a gente leva o nome de Cristo, né? Então, se a gente leva o nome de Cristo, a gente não pode esquecer aquilo que são os seus ensinamentos. Né? Então, a gente quer estar com os irmãos, a gente quer confraternizar e, acima de tudo, dar uma palavra também, sabe? De refrigério, de amizade. Eu procuro sempre deixar aberto para quem queira fazer um louvor, eu sempre procuro deixar aberto para quem queira, né, ter um tipo de atitude que é voltado para o Evangelho. Bacana. Porque o futebol não pode ser só o que a gente vê sendo banalizado, né? Eu sempre fui uma pessoa que levantou essa bandeira, né? Tanto que quando eu entrei na CELD e falaram que briga era normal num jogo de futebol, eu disse, mas não aqui nessa empresa. Pode ser lá na TV, aonde quer que você assista um outro futebol. Mas aqui não. E tanto que desde o primeiro ano, meses, a gente tem o nosso regimento interno, o mesmo regimento que também vai reger a Copa Cristã, todos, né? Você tem o seu regimento próprio, mas a CELD, como empresa que preza muito a família, preza valores, né? E transparência. Então, várias vezes, né, quando a gente realizava as Copas da Taça RIC, a gente tinha o nosso tiratema, era as câmeras de monitoramento de segurança. E a gente utilizava. Se o Everton estiver nos assistindo, estava eu e o Everton no dia seguinte, lá tirando o tema, para ver se realmente a gente tinha tomado a decisão mais assertiva. E quando a gente viu que essa ferramenta funcionava, logo em seguida, a gente já conseguia utilizar disso, né? Por quê? A verdade vos libertará. Então, a gente pode utilizar isso em todos os sentidos. E hoje, né, muito mais na TV, nos campeonatos brasileiros e mundiais, ele já tem toda essa questão, né? O que favorece muito, porque daí tira aquela culpa do erro da pessoa, que daí fica julgando, fica aquela resenha de ladainha que nunca acaba. Mas, enfim, eu quero compartilhar também, Flávio, que aqui, com todos que estão nos ouvindo, assistindo, que a Copa Cristã está sendo
além de ser monitorada por câmeras de segurança, está sendo monitorada por câmeras para pegar os melhores lances e também os bolas murchas, sabia? A gente compartilhou um pouco antes, mas a gente tem um sistema que chama-se Meu Replay, que é um aplicativo, é uma startup lá de Joinville, é produto nacional. Os rapazes, né? Um abraço para o Anderson, para o Emerson, para todos que estão aí, estão apoiando o nosso Celdcast também como patrocinadores, que já estão em algumas quadras a nível Brasil e estão indo para a Alemanha com essa tecnologia, que, ou seja, a gente possui 2 câmeras que filmam os jogos. Porém, quando você tem um lance que você quer recortar, você corre, tem um botão próximo que a gente instalou do placar e do relógio que fica bem na linha central da quadra. E o atleta, ou o mesário, no caso, né, da Copa, aperta o botão e você consegue pegar o melhor ângulo do melhor lance do jogo. Ou do bola murcha para dar uma risada com os amigos depois, né, depois do jogo. Então, a gente vai poder usufruir dessa ferramenta também lá na Copa, né, Flávio? Então, o pessoal que estiver participando, que for lá participar, fica atento, nos procure e depois do jogo ele recorta 15 segundos antes e 15 segundos depois que você apertou o botão. É uma inteligência artificial. Legal. Muito bom. É muito bacana. E o pessoal se diverte pra caramba. Faz o tira-tema, né? E tudo. Nunca mais vai fazer esse gol na vida e tudo mais. Mas está lá registrado. É aquela história igual do pescador, né? Que pescou o peixe gigante. E se não tiver foto para provar, ninguém diz que foi verdade. Verdade. A Copa já reúne muitas pérolas já, né? Muitas pérolas, né? Então, ó, pessoal, vocês podem usufruir disso. E depois é só baixar o aplicativo, fazer o login e a senha e vai estar lá. Só baixar no celular, baixa já no formato para story do Instagram e do Facebook. A tecnologia usando a nosso favor, não é verdade? É verdade. E eu penso também, né, Aline, que o futebol é um dos poucos esportes que existe que consegue parar o mundo todo, né? É em época de Copa do Mundo, o mundo para, né? Existe algo para contemplar o que é o esporte futebol. Nem Olimpíadas consegue fazer isso. Verdade. Então, a gente busca sempre um adendo nesse esporte, primeiro para salvar vidas, porque a gente usa o termo salvar vidas até uma conotação muito forte, mas salva, tira as pessoas da droga, tira pessoas do tráfico, mas também para a gente não perder a essência do futebol, do esporte, que é a alegria, que é você poder juntar um grupo maior. Porque se você vai juntar um grupo de vôlei, é 4, 5, 6 pessoas para cada lado, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. E futebol na pegada, só na inscrição tem que ser no mínimo 14. No mínimo. Então, tudo isso contempla que o futebol, com certeza, é o caminho mais rápido para a formação de um grupo, para se ter êxito, até para a questão da evangelização, que é o que a Copa também contempla, né? Mas a questão da tecnologia, como você falou, meu Deus, eu acho que não sei se eu vou usar, porque vai ser muita bola murcha. Não sei, não. Eu acho que a Copa Cristã vai ficar muito deflagrada. Eu não sei, vai me dar um pouco de medo. Mas tudo bem, né? Mas vai ter os melhores lances. Vai ter uns 2 melhores lances, uns 40 bola murcha. Mas é sempre assim, dessa forma que a gente encontra. E por isso que a CELD sempre foi uma instituição, um centro que a gente buscou estar junto por isso. Porque ela não para no tempo, né, Lina? Você é muito dinâmica, né? Eu não consigo parar, não. Você é um rio em movimento sempre, né? É um rio, eu falo. E eu penso que isso só nos traz benefício para Balneário, traz benefício para a cidade, nos traz benefício que hoje nós estamos ali com você. Eu estou muito feliz. E já vou lançar, numa dessas você falou em vôlei, a gente tem a quadra de areia. Que tal a gente fazer... Só. Um campeonato de vôlei para as mulheres, para as esposas. E me cobram. Me cobram futebol. Meninas que estão nos ouvindo, por favor, talvez não dê o futebol agora junto com a Copa Cristã, mas quem sabe uma brincadeira. Montar times, a gente está lá disponível. Eu já tive uma proposta, assim, há uns 2 anos, na segunda edição, na verdade, né? Da segunda para a terceira, de fazer umas Olimpíadas cristãs, né? Inclusive da Fundação de Esporte. Show. Mas eu ainda não contive todo esse alicerce, porque quando você faz uma Olimpíada, você tem que se dispor de bastante professores, né? Sim. De vôlei, de basquete, de xadrez, de todos os esportes que eu acredito que as pessoas devam absorver. E hoje, assim, eu estou partindo para a estruturação final da Copa. Que bacana. Para lançar lá a nível estadual,
que eu acredito que a partir do ano que vem nós já temos de Barra Velha, Navegantes, Itajaí, Que bacana. Itapema, já temos igrejas de quase toda a região. Né? Nós já rompemos, não é mais Camboriú e Balneário Camboriú. Né? Lógico que nós temos uma grande concentração delas aqui, mas já deixou de ser uma competição exclusiva daqui. Né? Porém, a nossa ideia é ir mais além, né? A nossa ideia é avançar a nível estadual. Então, acredito que quando esse passo já for concretizado, a gente consegue voltar um pouquinho e começar a concretizar os demais. Que bacana. Porque daí a gente já vai seguir mais ou menos uma tendência. Então, todo ano vai ter naquela data, vai acontecer daquela forma e vai ter um regulamento para aquilo, né? Vira um calendário anual, Vira um realmente. calendário onde anual. as pessoas esperam, né? E aí eu quero pretendo esse ano tentar inserir, conversar com o nosso superintendente de esporte para inserir no calendário de Balneário Camboriú. Que bacana. Porque vai envolver turismo, vai envolver esporte e, acima de tudo, vai envolver saúde, né? Então, nós mexemos com quase 3 secretarias por aí afora, né? É verdade. Mas, claro, isso com muita calma nessa hora, né? Porque a gente ainda primeiro precisa consolidar alguns passos para que no dia que isso acontecer, ele acontecer uma vez só e seguir, nunca mais parar, né? Porque a proposta é firme, né? E assim, Alina, a questão, assim, até para dar uma certa envelopada na questão da Copa, a gente procura manter vivo, aceso, dentro de cada atleta que ali participa, quais os valores que ele tem sobre vocês, sobre a vida, para que esses valores, porque muitos que entram ali, muitas vezes até assim com as igrejas convidam aquele que está lá na igreja quietinho, você quer jogar bola? Quero, pô, vem pro nosso time aí e tal. Ele às vezes não espera aquilo, e ele está numa fase de aprendizado. Então, ele vai se basear muito naquele que está do lado dele. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente acaba sendo um formador de opinião e até um influenciador naquelas pessoas que estão próximas de você. Com certeza. Né? Por exemplo, se eu estiver do seu lado, eu vou só me motivar a fazer coisas que talvez você faça, que você realize, porque eu vou me inspirar. Puxa vida, se a Aline faz tudo isso, por que eu não posso? Eu vou tentar fazer também e vou fazer até melhor, não te vejando, mas tendo como um exemplo a ser seguido. Né? Sim. E essas pessoas, às vezes, elas não têm esse discernimento. Então, eu sempre falo muito para os grupos, para eles pensarem muito antes de levantar um punho, antes de xingar um companheiro, antes de ter não ter o famoso faltar o fair play, né? Mas, acima de tudo, nós também temos, por natureza, trabalhar a questão social, né, Aline? De fazer com que eles, se não tiverem esse hábito, tentar inserir aos poucos. Porque tem muito jovem, tem muito homens que ali estão, que o homem é mais difícil das igrejas de se manter, o homem, né? É muito difícil. É verdade, bem levantado. Eu fui líder dos homens durante muito tempo. E eu tinha que montar estratégia assim que só por Deus mesmo, porque era coisa assim que você tinha que estar assim, parecendo brincadeira da bandeja, né, com ovos para não deixar cair. Mas assim, depois que ele se firma também é uma bênção, né? São muito fortes. E olha que, né, te interrompendo, mas o Sim. Sandro ainda brincou, né, antes da gente entrar no ar, ele falou que eu fiquei lá numa imersão de uma semana, que eu estou mais espiritualizado e tudo mais. Mas lá um dos ensinamentos que a gente aprendeu e compartilhamos lá é que o homem, ele que não sabe ainda, a maioria dos homens, mas ele é o sacerdote da casa e das famílias. Com certeza. É o homem que puxa, é o homem que é o líder realmente, né? A mulher, ela sim exerce papel também, claro, fundamental, equivalentes, ninguém maior do que ninguém. Mas o homem, ele é o sacerdote do lar. Justamente, ele não é só o sacerdote do lar, que a mulher, na verdade, a imprensa e, do modo geral, tem procurado banalizar essa questão, porque a mulher, quando a Bíblia fala em submissão, ela não está falando de a mulher se deitar para o homem passar. Não é uma omissão, né? Justamente. E o homem tem, por natureza, uma responsabilidade muito grande com aquela mulher. Exato. Porque essa submissão vai ser cobrada por Deus. O que ele fez com essa submissão? Exato. De que forma que essa mulher passou? Foi tratada. Respeitada. Porque da costela de Adão saiu Eva. Então, nós temos, por natureza, sentir que tudo que nós fazemos para a mulher de mal vai ser refletido na nossa carne. Exatamente. Então, quem tem entendimento disso sabe que tem que tratar a mulher da melhor forma possível. Porque nós seremos muito cobrados por isso. Então, a submissão não está ligada em você ser capacho.
Mas em si você poder ter uma auxiliadora do seu lado, uma mulher que realmente faz com que você obtenha os frutos necessários. Exato, que se sinta segura Se sinta realmente segura. em seguir aquele sacerdote, aquele homem que busca a fé, que busca o alicerce para Justo. passar segurança para uma esposa e principalmente para filhos, né? Para ser um exemplo, como você falou. Justamente. E a sociedade tem deturbado um pouco, tem mudado, melhor dizendo, esses valores, né? É verdade, com certeza. E talvez aí é uma oportunidade, né, da Copa Cristã, porque é só masculina, né, dos homens realmente ter essa oportunidade e deixa aberto, viu, Flávio? Para quem quiser ir lá fazer o louvor, levar a sua banda, levar alguns instrumentos, a gente tem aparelhagem de som, a gente tem mesa de som lá. Olha que legal. Sim, fiquem à vontade, está lá à disposição, né? E podem colocar, a gente vai colocar clipes de louvores no nosso telão também, com certeza, enquanto os jogos vão ocorrendo, porque, na verdade, a gente está como parceiros, né? Em fazer a melhor atmosfera, o melhor ambiente, para que todos lá se sintam mais que à vontade, se sintam em casa, como uma extensão, principalmente da sua igreja, na verdade. Porque muitas vezes não é ali na igreja que se honra a Deus, e sim no nosso dia a dia. Então lá a gente vai com certeza propiciar todo esse ambiente bem aconchegante, familiar, com músicas, com alegria, que é os nossos valores, são os nossos valores também. Né? E para quem está nos assistindo e ainda não conhece a CELD, não perca essa oportunidade, né, Flávio? É um ambiente com 4 quadras de futebol, tem playground para as crianças, tem quadra de areia. São 7 churrasqueiras que você pode realizar o seu evento, pode realizar aniversários infantis. Nós estamos com um pacote agora, especiais, com buffet, com refrigerantes, com suco, com decoração, com recreadores. Então, a gente está trazendo bastante novidade para a família que é apaixonada por esportes, que realmente gosta de um ambiente arejado, verde, né, Flávio? Lá é tudo coberto, não tem perigo de chuva, tem estacionamento próprio. Então, assim, é um ambiente para você se sentir bem à vontade e passar os seus melhores momentos, né, os momentos especiais da vida lá conosco. A gente tem essa responsabilidade de entregar a melhor experiência para o nosso cliente, né? Olha, Lina, eu vou te dizer uma coisa com a maior franqueza do mundo. E isso você não havia me dito quando a gente conversou. Mas eu estou vendo tanta coisa que a CELD tem, aparelho, instrumento, mesa de som, câmera. Vocês têm certeza que ali não é uma arena? Vocês estão competindo com o Palmeiras, fala a verdade. Vocês querem derrubar alguma arena no Brasil? Não é possível. Vocês têm tudo lá. Eu não sabia. É verdade, assim, você chegou a falar. Eu, bem na verdade, assim, cada vez que você fala alguma coisa da CELD, eu me surpreendo aqui. Eu falo, meu Deus, tem isso, tem isso, tem isso. Meu Deus, Aline, olha, só Deus mesmo para contemplar da gente entrar ali no porquê que a gente não entrou antes, né? Porque, olha, vocês ali são uma estrutura fantástica. Eu, particularmente, a gente conhece muita estrutura pelo Brasil. Eu, né, viajo muito por causa da base, trabalho muito com jogadores, com a base, né? Contemplo muita estrutura, mas olha... Vai ser a Copa. Cheia, vocês, assim, são uma estrutura magnífica. Isso, o convite está feito, gente. Obrigada. Visitem a CELD, que com certeza vocês não vão se arrepender de forma alguma. É muito bacana. E o bom, né, Aline, é que você pode fazer um evento mais suave, né, dentro do teu orçamento ali, porque contempla, até um evento mais sofisticado que também vai contemplar da mesma forma. Exatamente. E muitas vezes, pelo que a CELD já tem, você vai fazer um evento que é para ser simples e se torna maravilhoso. Né? Maravilhoso. E já realizamos até casamentos lá no domingo. Sim, recepção de casamentos de um almoço no domingo. Inclusive, um dos eventos, se você me permite, já assim, dar alguns passos já lá na final, já estou falando na final, né? Nós fizemos uma parceria no qual nós iremos buscar ajudar um projeto que existe em Camboriú. Esse projeto é um projeto de autista e existe uma equinoterapia, né, com cavalo, que é feito com autista em Camboriú. Ali com o seu Ademar ali, né? Não é no espaço do Ademar? Ali perto da CELD, não? Não, esse é lá no interior, mais lá mais dentro. interiorzão, mas um pouquinho mais para dentro, assim, né? E eu tive lá, por sinal, contemplando, vendo como é que funciona, né? E conversei com as mães que ali estão, porque todo projeto a gente primeiro para abraçar e primeiro para ajudar, a gente, por natureza, é bom conhecê-lo, né? Claro. Até para ver os formatos que a gente pode estar junto. E a gente pretende fazer um evento lá justamente
para essas crianças e para esses jovens de autista. E eles nos pediram se podia levar os cavalos lá para mostrar, dar uma volta lá no estacionamento com os autistas e tal. E eles têm até um porco. Eu falei, olha, leva a família, né? Não pode levar todo mundo. Boa! Eu vou falar com a Aline, se ela permitir, né? Pode levar, sim, até com porque certeza. seria uma forma de divulgar o trabalho, né? Isso. De fazer com que as pessoas vejam esse fantástico. trabalho com menos preconceito. Eu sei que hoje muita gente faz. Sim. Ou pessoas buscam fazer, né, Aline? Mas a sociedade ainda está aprendendo a lidar com essa questão do autismo. É verdade. A gente já teve um podcast falando sobre o assunto e a gente tem muito a aprender. Tem muito a aprender. A gente ainda não compreende tamanha dimensão que eles são. Né? Talvez o excesso de conhecimento que eles têm, a gente ainda vai ter que aprender muito da vida para lidar com eles. Muito. Né? Esse é o desafio saudável, né? Para a gente sempre buscar e melhorar. E a Copa Cristã, na verdade, ela segue esses princípios, sabe? De estar buscando essa ajuda. Exatamente. Até agora você me lembrou que vocês arrecadaram 2 toneladas de alimentos na última edição, não foi? Conta pra gente. Como que é isso? Então, na primeira edição, nós fizemos algo laboratorial também, que é criar uma narrativa não, né? Porque a gente deu certo, mas criar um formato para cartão, né? Quem tomar cartão vermelho e amarelo. E eu fiquei pensando, puxa vida, mas o que eu vou fazer com esse povo que vai tomar cartão? Porque se eu não tiver uma espécie de uma punição, é futebol. Né? Não vou falar que, mas eles vão... Que vai tomar muito cartão. Eu falei, quer saber de uma coisa? Quem tomar cartão amarelo vai trazer 1 quilo de alimento, 1 litro de leite. E quem tomar vermelho, uma caixa de leite e 5 quilos de alimento. Conversei com isso na reunião, todo mundo topou. E fomos para o jogo. Certo. 60 quilos de alimento foi só de cartão. Dá-lhe cartão. O pessoal chegava de caixas lá, né? E na segunda edição, eu fui mais além. Eu coloquei para eles instituir que todo o alimento voluntário que eles trouxessem iria estar somando. Trouxesse 20, 30, 50, 40 quilos, 10, não importa. O que eles trouxessem ia estar somando para eles como se estivesse clamando por eles. E o que queria ajudá-los nesse momento? É porque a gente pensou, vai chegar um momento na tabela que eles vão tudo embolar. É verdade. Vão chegar com a mesma pontuação. E o critério de desempate, eu não ia apelar para os gols, para os cartões, como é o critério... O critério normal. Normal. Eu ia para o quilo do alimento. Aquela igreja que tivesse mais alimento passaria para a próxima fase. Seria um voto de Minerva. Um voto não, um ponto de Minerva. Daí quem levou mais alimento por espontânea vontade... Por espontânea vontade, passa a somar 1 ponto. Então, por exemplo, ficou empatado no critério de pontos. Às vezes, a igreja que está à frente, já aconteceu ali, e da igreja está fora, entre os 8. Está com a mesma pontuação do grupo dos 8, né? Mas ali está, por exemplo, um com 6 pontos, e ele fora com 6 pontos. Aí o alimento dele é maior, ele derruba os 2 de cima e entra. Nossa! Pensa! Adorei! Pensa assim nas igrejas que saem por causa de alimento. Dentro de campo, quando dá empate, quartas de final ainda é o alimento. Aí a gente coloca as igrejas, e eles lutam, eles vão e jogam. Empatou. Aí eu chamo os 2 líderes lá no centro e já sei qual é o resultado, né? E dou na hora, querido, infelizmente essa igreja trouxe mais alimento. Nossa! E o grupo ser desclassificado por causa de 1 ponto, assim. Mas isso a gente cria toda essa atmosfera, toda essa energia. Não é para nós, a gente não arrecada para nós, né? A gente arrecada para as famílias. Então, as famílias, na verdade, devem torcer para todo mundo tomar cartão. A gente vai tomar cartão, a gente vai dar mais alimento. E é assim que a gente vai construindo, né? Sim. Primeira edição, como eu falei, em torno de 60 quilos. A segunda edição, atingimos 1 tonelada e 200. E na penúltima, né? E na última edição, 2 toneladas. Sim, usar a competição a favor do bem. E não de muitas pessoas. Olha quantas famílias vocês atingiram levando esses alimentos. Né? E falando em instituições, conta pra gente um pouco a história do teu instituto, que eu sei que já tem desde 2014, é isso? Desde 2014. Isso. A Associação Camburuense de Esporte para Todos. A CEPT. E aonde está ocorrendo o treinamento de vocês? Compartilha com a gente. Então, Aline, assim, como foi citado, em 2014, na verdade, ela existe desde 2012 esse trabalho. Mas em 2014, a gente
passou a regulamentar ela, melhor dizendo, né? E nós fizemos o estatuto, todo o procedimento que é necessário, abrimos conta em banco, enfim, fizemos tudo legalmente que pode ser feito. E até nós temos utilidade pública da Câmara dos Vereadores. Sim, eu vi a respeito, eu estudei. Então, e aí isso fez com que nós tivéssemos um destaque naquele cenário, porque nós trabalhávamos com garoto de 11 anos até os 16, o jovem adolescente. 11 a 16. A criança e adolescente, né? Nós se enquadramos nesse estatuto. Mas o projeto em si, eu nunca busquei, não por nenhum tipo de conotação, mas eu nunca fui buscar muito no público ajuda. Eu sempre fiz muito na contrapartida. Eu sempre mantive o projeto, eu e Deus, né? Para que ele pudesse ser realizado, desde 2014. Então, ele seguiu até 2019. Final de 2019, eu comecei em 2020 e veio a pandemia, eu parei. Certo. E 2020, 2021 e 2022, que começaram a liberar, eu priorizei a Copa Cristã, porque também trabalha a questão social. Nós fazemos no Natal, nós fazemos em datas festivas com as crianças, e a Copa em si, que é onde que arrecada muito alimento. E agora, 2024, eu pretendo restartar. Na ocasião, nós fizemos em um campo privado, que nós conseguimos uma ajuda em Camboriú, mas Camboriú não tem estrutura, né? É muito carente nessa parte. Certo. E nós fechamos uma parceria com a Prefeitura de Balneário Camboriú e fizemos ali na Barra. Começamos a treinar na Barra, né? Que show! Nosso projeto é contraturno, nós temos de segunda a sexta, que a gente viu que não adianta ter um projeto para 2 vezes por semana que não vai resolver a questão social. Exatamente. Inclusive, nós temos carta de referência do Conselho Tutelar, que eles levavam os garotos para o nosso projeto. Que bacana. E era de manhã e à tarde, os treinos? Por enquanto, nós estamos só à tarde. À tarde. Porque a maioria das crianças e adolescentes que nós tínhamos no projeto era à tarde. De manhã, perdão, de tarde era só os pequenos. 7, 8 anos, 9 anos. Aí né? não pegava a faixa etária, Não tá pegava certo. faixa etária. Então, nós tínhamos, por natureza, trabalhar nessa concordância dos horários, né? Então, contraturno pegava maior número de jovens adolescentes. Eu cheguei a ter 70 no meu projeto, 50, 60 alunos. Que legal. Todos eles gratuitos, dava uniforme, material, professor, água, tudo que a gente podia dar, a gente dava. Que bacana. E isso foi formando alguns caráteres, sabe? Teve, sim, N casos que a gente poderia contar, mas eu destaco sempre 2, né? Compartilha com a gente. Teve um caso bem interessante, né, do Igor, que se ele estiver escutando ou se ele estiver vendo, ele vai lembrar do caso dele. Mas, assim, a gente trabalhava ali numa faixa de 12, 13, depois foi aumentando, chegamos no 15 até o 16. Mas os meninos dessa faixa etária, geralmente, costuma brincar na rua e ter um porte físico magrinho, tal, tá acostumado a correr. E um dia, esse Igor chegou junto com uma turma de uns 3 da rua ali, para o treino. E eu vi, ele era um pouquinho, assim, gordinho, fora de forma. E eu cheguei para ele, e aí, cara, veio brincar com a gente aí? Aí ele me olhou assim, tipo, não, meio tímido, assim, tipo, não. Aí eu vim só assistir meus amigos. Eu falei, por que você não tem chuteira? Ele falou, aí ele só fazia assim, meio tímido, né? Com medo, né? Com medo, assim, com a autoestima totalmente, né? Abalada. E aí eu falei, então vou fazer uma coisa com você. Eles já tinham entrado em campo, deixei eles entrar em campo, tudo, entreguei para o professor. E eu falei para ele, eu vou fazer um desafio, amanhã você vem para brincar com a gente. Você não precisa saber jogar aqui. Eu até brincava, olha lá, olha como é que é ruim aquele lá. Olha aquele outro lá, você vem brincar amanhã com a gente? Ele fazia assim, venho, né? Mas na minha concepção, eu falei, isso, tadinho. Ou deu uma pressão nele, ou deve ter até assustado. E chegou outro dia, ele foi. Ele foi? Foi com um tênisinho, não tinha chuteira, né? E aí eu permiti que ele entrasse em campo, estava o gramado seco, eu vi que não ia ter, né, um tênisinho mais ou menos. Aí começou a partida, eu vi os outros meninos lá dentro de campo, porque, quer ou não, os meninos já estavam treinando alguns dias e ele tinha acabado de chegar. Certo. Ô gordinho, toca aí, ô gordinho, ô gordinho, ô gordinho. Então, aquelas brincadeiras assim, que a gente já não considera muito sadia, mas eu deixei correr, deixei acontecer. Quando chegou o final do jogo, eu chamei todo mundo, sentei todo mundo no gramado, conversei algumas coisas. E apresentei ele, né? Falou, esse aqui é o Igor, a partir de hoje ele vai estar no projeto.
E teve algum de vocês aqui que eu vi lá de fora, não pode deixar de observar, que acabou fazendo um bullying para o garoto, que eu acho que vocês sofreram com isso. E vocês estão aqui hoje porque vocês aprenderam a não sofrer mais com isso. Vocês acham legal? Se você, não vou desnudar ninguém, não quero falar de ninguém nem nome, mas se você que falou isso tiver a coragem de levantar e pedir desculpa para ele, vai ser muito louvável da sua parte. Aí os meninos se olhavam assim. Aí uns 2, 3 que fizeram, levantaram. Oi, Igor, legal, cara, bem-vindo, não sei o quê. Então, ali ele começou a ter segurança, que ele estava dentro do grupo que ia ampará-lo. E aí ele começou a vir todo dia, já comecei a ver um sorriso no rosto dele, já comecei a contemplar que houve uma mudança. E ele emagreceu. Aí os meninos na rua ia jogar bola assim, amistoso, passava na casa, ô Igor, vamos, que, né, ele já era parte do grupo. Aprendeu a jogar, jogava bem. E um dia eu estava sentado lá e entrou uma senhora, assim, né, eu sentado, eu vendo o treino e tal, e uma senhora entrou e veio na minha direção, você que é o Flávio? E as pessoas, quando chegam assim, meio desconfiadas, você que é a Aline, já pensam, lá vem bomba, né? Disse, pode falar. E eu, sim, eu que sou o Flávio. Ela falou, não, eu sou mãe do Igor. Eu, que legal, que bom, lá, tá brincando. Tá? Ele falou, não, na verdade eu vim aqui para te agradecer, porque o Igor estava depressivo, o pai dele é caminhoneiro, nós somos separados, e o pai dele levava ele para as viagens longas, ele comia em excesso, comia muita porcaria, e por fim ele só vivia dentro da panificadora do tio, só vivia na cozinha. Ele saía da cozinha e vinha para casa, de casa para a cozinha. Não saia mais na rua, os meninos chamavam. E depois que entrou nesse projeto, ele não para mais em casa. Os meninos sempre levam ela para jogar aqui, para jogar ali, está tarde tudo no teu projeto. Então, assim, eu gostaria muito de agradecer, né, por esse trabalho que vocês têm. Eu falei, olha, na verdade, a gente usa aquilo que a gente não é psicólogo, a gente não é formado em nenhuma dessas áreas, mas a gente sabe o que é preciso. Deus nos deu discernimento para saber o que é necessário. Então, a gente busca, né, passar para essas crianças aquilo que é a autoestima que elas precisam. E, por último, claro que o Igor não virou jogador de futebol, mas há um tempo atrás, aí você já vai fazer uns 4 anos, talvez, ele hoje está em Blumenau, tem acho que é um quartel lá, um militar. Em resumo, ele entrou para a área militar. Olha que legal. Então, teve um bom destino. Teve um bom destino. E você sabe que uma criança dessa, dentro de casa, depressiva, a gente, infelizmente isso, a gente tem um grande índice de suicídios. Sim. Que chega uma certa faixa etária, que acha que não vai ser ninguém, que não é ninguém, e acaba dando um fim trágico, né? Sim. Então, a gente viu durante o projeto nosso ali, durante esse ciclo, que muitas crianças foram ajudadas, principalmente na questão psicológica. Porque eu sempre, todo treino, dava uma palavra para eles. Sempre. Sim. E eu sempre procurei, assim, falar de Deus, mas não sempre falar de religião. Falar da palavra só. Para que eles entendessem que, muitas vezes, o que eles fizessem ali, como crianças e como jovens, iriam refletir num futuro próximo. E a mãe lá no projeto, meu filho foi chamado na secretaria, quero falar com ele. As mães já pediam socorro para mim ali. Já. Como eu falei do Conselho Tutelar, Sim. Esse é o segundo caso, que o Conselho Tutelar, uma vez, levou um garoto lá. O garoto devia ter uma média de uns 11 anos naquele momento. Gente fina, um menino super humilde. E o conselheiro, na época, falou para nós, olha, eu estou trazendo esse garoto aí porque ele está dormindo na rua. Olha. Eu falei assim, como assim dormindo na rua? Mas aí você acha que é o nosso caso, será que não teria que um órgão mais competente? Ele falou, não, ele tem casa, ele tem mãe, só que a mãe, né, separada, arrumou um namorado e ele dorme na rua, põe ele para dormir na rua. Ai, meu Deus. E aí, pensa, né? A gente já tem que ter uma psicologia acima daquilo que a gente tem. E esse discernimento só Deus que dá. Não tem como... Tudo bem, ou você estuda, ou se você... Eu sou formado em outras áreas, não tem a ver com a psicologia. Sim, eu vi. E aí, com isso, a gente busca ter um pouquinho daquilo. E, graças a Deus, esse garoto, a gente conversava, né? Depois do treino, ele era um pouco fechado, foi se abrindo. E ele ficou um ciclo conosco que foi, assim, bastante benéfico. Ele começou a entender uma nova realidade. E aí o Conselho Tutelar falou, opa, deu certo, vou começar a levar. Eu falei, glória, né? Que bom.
E aí, assim, ali, no nosso projeto, ele é assim, como eu disse, se a gente fosse entrar nessa questão, talvez teria muito mais testemunho para falar. Mas a gente se limita em dizer que o projeto ele precisa existir, ele precisa ter. Ele é uma ferramenta que não é uma ferramenta para a prefeitura, ele não é uma ferramenta para o futebol, ele é uma ferramenta para as famílias. É verdade. Ele consegue, para a nossa sociedade. Para a nossa sociedade, porque a tua filha está crescendo. Né? E com quem que ela vai conviver no futuro, quando ela tiver a sua idade e a minha? É verdade. Né? E hoje nós temos visto essas pessoas, esses jovens que são drogados e que buscam os pequenos furtos, que foi uma geração que talvez poderia ter sido cuidada lá atrás. É verdade. E virar as costas, né? Ter sido olhada com carinho. E muita gente até me questiona. Para que você vai se preocupar com isso, né? Seu irmão de um cara campeão, você pode estar em qualquer lugar do planeta, fazendo suas ações, ganhando seu dinheiro. Sim. Mas e aí? Para que construir o seu castelo sobre a areia, né? É verdade, né? Vamos construir sobre a rocha, melhor, né? Fantástico. Nem que não precisa ser um castelo, pode ser só uma casinha mais simples, mas que te dá paz, né? É verdade. A vida é composta disso, né? É composta de paz, saúde. E aí a gente pensa... E amor. E amor, principalmente. A Bíblia fala só de amor. Se você pegar do início ao fim... Fala. Amor a Deus, amor às pessoas. Então, a gente procura contemplar isso, sabe, ali? Que bacana. Dentro do nosso projeto. Show. Que volte logo. Não, pretendo. Já tem data, né? E só uma contemplação sobre o projeto, assim, a gente aproximou durante esse ciclo, a gente crê, né? A gente, assim, não procura ser muito estatístico, porque a gente vai fazendo trabalho, mas nós tivemos aproximadamente em torno de 15 clubes do Campeonato Brasileiro dentro do projeto, ao ponto até de dar ciúmes em equipes, em clubes da nossa região. Nossa! O exemplo era o Barroso. O Barroso, quando estava na Série A e estava em disputa, na época o Gama, que era o diretor lá, falou, Flávio, assim, ó, teve um dos garotos que o Grêmio queria, pediu para colocar no Barroso para deixar de disputar o campeonato para levar, né? E o Flamengo foi lá e pegou. Nossa! E era do projeto. Que bacana, que legal. E aí o Gama falou, Flávio, assim, ó, o presidente não quis nem te ouvir muito, porque o Grêmio ele já chamou para vir aqui umas 3 vezes e o Grêmio não vem. E eu falei, cara, mas isso não é possível, ele já teve no meu projeto 2 vezes. O coordenador, inclusive, e um dos observadores, né? Então, a gente mantém essa relação com os clubes muito próxima por eles. Porque é eles que têm que sentir isso, né, Aline? Nós já convivemos com isso a vida toda. Nada disso nos encanta mais, né? A gente respeita, tem carinho por todos, mas faz parte da nossa vida, da nossa história. Mas eles não, eles veem aquele profissional assim e deslumbram. Eles ficam, olham de cima e embaixo e falam, não acredito. Pode acreditar, tá aí para te ver. Eu tive que ir lá em Porto Alegre buscar para ver você. Então, faz o seu melhor. Isso, assim, quando acaba, eles sabem que nem todos vão ser chamado, sim, vão ser jogador. Mas né? vão ser profissionais. Exatamente, ser profissionais, ser vão homens. Vão estar na nossa sociedade ser homens de caráter, né? De caráter. E assim, né? Eu sinto que você tem um viés muito grande com isso, né? Assim. Eu vejo que a SED também tem uma identidade muito forte com essa questão social. Sim, a gente sempre está envolvido, sempre estamos fazendo algo. Inclusive, hoje o Instituto Razão de Viver entrou em contato, que a gente sempre faz o Dia das Crianças lá. E, inclusive, a gente disponibiliza, né, para os institutos passarem um dia lá na CELD. A gente abre a CELD de manhã ou à tarde para que as crianças, os adolescentes possam usufruir lá daquele espaço também, junto dos seus monitores, tudo do Instituto, do projeto. Então, também tá o convite para quando retomarem, eles também estarem lá. Nossa, obrigado. Usufruindo. Imagina as crianças que talvez nunca pensariam em estar batendo uma bola dentro da CELD, vão poder chegar, olhar, uau, estou aqui. Porque hoje a CELD é uma realidade maravilhosa que nós temos aqui na nossa região, né? Amém. E a gente sabe que é a importância de estar aproximando esse público, né, Aline? E eu tenho mais uma novidade para você e para todos que vão participar da Copa. Opa. Também não tinha falado para ti antes. A gente está dando um voucher de desconto para todos os atletas inscritos na Copa Cristã de 20%, Uau. Marcando um amistoso lá conosco. Olha só. Durante os Jogos da Copa. Né? Nossa, que bênção. Então, se a inscrição já está realizada, Flávio, você passa para a gente os nomes, se alguém entrar em contato, a gente vai te chamar para verificar a inscrição, se está tudo certo, e já pode começar a usufruir desse desconto. Meu Deus, 20% de desconto em cada jogo marcado. Uau! Aí então, agora não tem mais desculpa, hein, Aline, que falar que
Perdeu porque não fez amistoso, que não teve tempo para treinar a equipe, né? Então, é uma oportunidade de justamente conhecer a quadra, né, onde vai jogar, né? Vai ser a quadra 1, é isso? Vai ser aquela de frente pro telão? É, aquela, a maior, né, eu acho, né? A Não sei se maior? As duas são bem parecidas, mas a gente vai tirar o tira-tema depois e aí a gente orienta vocês e a gente agenda. Muito bem. Né? Então, aqui tá, né, o WhatsApp, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo do Celdcast. O nosso Instagram também, tá lá no link da bio do Instagram. Tem todos os cartões com todos os serviços que a Celd presta, todos os nossos parceiros. Por exemplo, as escolinhas de futebol, Flávia, a gente tem 4 lá, para crianças de 1 ano, né, se eu não me engano, 0, com Little Kickers, até 13 anos, 14. E lá está o contato dos nossos parceiros também. A gente tem ginástica rítmica para crianças, tem Muay Thai, tem jiu-jitsu. Tudo. Eu digo que lá na Celd, assim, as coisas acontecem muito mais com as crianças do que com os adultos. Na parte do contraturno está indo muito show. Você imagina essas crianças daqui a alguns anos na nossa sociedade, né, Aline? O esporte, ele realmente... Eu entrei nesse ramo e não sei mais porque o esporte, ele realmente muda a vida das pessoas. Muda muito. Muito, muito mesmo. E eu, como eu vejo os clientes, né, até mesmo dos ferinos, que estão conosco lá desde o dia que eu também entrei, e eles falam, meu Deus, às vezes eu espero uma semana para estar aqui com meus amigos, para usufruir, para ver a equipe de trabalho, que está lá sempre sorrindo também, sempre pronta para melhor atender a todos. E a gente sabe que nossos clientes estão lá para extravasar, então nossa equipe cada dia mais sendo treinada para lidar com né, um beijo para toda a equipe Celd, que cada dia mais me surpreende também. Sempre foi muito bem atendida. Sempre dando o melhor deles, assim, porque realmente eles sabem que lá o esporte é para extravasar, é para, né? E tudo, claro, com muito respeito, muito limite. Sim, sim. Mas os rapazes e as moças lá estão tirando de letra. Olha, eu não fiz nem metade das perguntas que eu gostaria, Flávia, acho que a gente tem que marcar novamente. Opa, seria Vamos uma marcar honra daqui pra mim. um mês. Que dia que começa a Copa? Dia 2 de julho. 2 de julho. E as inscrições já estão abertas, então procura o Flávio. Podemos colocar o teu contato aqui também? Claro. O contato do Flávio vai estar aqui também para vocês procurarem, fazerem as suas inscrições. Né? Vocês viram que é uma Copa cristã, então sem saber de, né, conotações, se é católico, se é cristão, se é testemunha, né? Enfim, o importante é que tem essa devoção a Cristo e está lá também para... E uma paixão pelo esporte, pelo futebol, como todos nós temos lá também, né, Flávio? É verdade. Flávio, deixa a sua mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo, sua experiência de vida que te trouxe até aqui. O que você gostaria de compartilhar? Bom, eu acho que, acima de tudo, eu gostaria de deixar uma mensagem de gratidão. Primeiro a Deus, por tudo isso que Ele está nos proporcionando, né, Aline? Aproximando pessoas tão boas, pessoas de um trabalho tão magnífico assim como você. De aproveitar para te agradecer também. Obrigada. Desde a primeira vez que você nos recepcionou, você olhou esse projeto e achou maravilhoso. E saber que a gente só tem, às vezes, uma oportunidade na vida, né? E o que nós vamos fazer com ela, né? Esse é o arbítrio. Então, eu busco sempre passar para eles essa verdade, para que eles façam as melhores escolhas. As escolhas, na verdade, elas são tão necessárias que quando você acorda de manhã, você já tem que estar fazendo, né? Elas são necessárias, mas que você faça elas da melhor forma. E uma delas, assim, se você tem a oportunidade de abrir o seu coração para Deus e de ter uma intimidade com Ele, não existe isso. Isso é uma mensagem que eu passo para os meus filhos, é uma mensagem que eu passo para as pessoas que eu amo. De ter e sempre aumentar esse relacionamento com Deus. No seu íntimo, na sua forma de lidar com Ele, porque as respostas sempre vêm. Ele nunca deixa ninguém sem respostas. E a Copa Cristã é uma resposta daquilo que a gente um dia projetou. Se não tivesse como nós realizarmos, se não fosse o Flávio que iria realizar, ele ia levantar outra pessoa e iria realizar, porque é a vontade dele, né? Amém. É verdade. Que lindo. Obrigada, Flávio. Parabéns pelo lindo trabalho. Obrigada pela tua disponibilidade de vir aqui bater esse papo gostoso, né, com a gente. Nossa, maravilhoso. Com todos que vão ter o É uma energia muito maravilhosa. Ainda mais que a gente fica aqui sentado, só escutando novidade boa da Celd, né? Cada hora ela fala uma coisa que eu não sabia nem que a Celd tinha. Dá vontade de ficar aqui a tarde toda para saber mais coisa, né? Boa. Obrigada. E a gente estourou o tempo e nem percebemos, né? Olha só. Pessoal, um abraço, um beijo, até a próxima, até semana que vem, com mais convidados especiais aqui da nossa região, do nosso país.
E esperança naquele que não falha, que é Deus. Essa é a nossa mensagem. Muitas vezes a gente coloca a esperança em pessoas, em trabalho, e o único que não falha é aquele que te deu a vida. Tchau, gente. Até a próxima.